Pessoal, o Campeonato Nacional de Pontos Corridos aí, o Brasileirão tá começando, logo logo, estamos às vésperas aí de começar o campeonato, né? Nas próximas semanas aí vai estar começando e a gente trouxe uma análise aí sobre os times aí, quem que a gente acha que é favorito, quem que a gente acha que vai dar trabalho e quem a gente acha que vai ser rebaixado, tá? Uma opinião aí para vocês. Esse é o canal IFC TV, onde a gente fala de futebol para quem ama futebol. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, o Brasileirão aí, Série A, né? É o campeonato nacional de pontos corridos aí mais importante do país, né? É isso mesmo. E nele reúne os 20 melhores times do país. É isso mesmo, os 20 melhores times aí do nosso território nacional, né? A competição ela é modelada da seguinte forma: são 2 turnos, cada turno contendo 19 jogos. Os 20 times se enfrentam uma vez em cada turno, sendo que no primeiro turno, se jogarem na sua casa, no segundo jogam na casa do adversário. É assim com os 20 times, tá? Eles jogam um jogo em casa, um jogo fora contra o mesmo time 2 vezes, tá? Um jogo em casa, um jogo fora. São 2 jogos contra cada time. Esse é o molde do Brasileirão. Ao final do campeonato, o time que tiver mais pontos se consagra o campeão. Em caso de empate, os critérios de empate são número de vitórias, saldo de gols, gols marcados e depois cartões, né? Então a gente tem aí o critério de desempate aí, aos moldes da FIFA mesmo, tá? Então, pessoal, antes da gente estar continuando esse vídeo e estar trazendo aí quais são os 20 clubes que estão classificados para o Brasileirão esse ano, já quero pedir para você já se inscrever no nosso canal. É isso mesmo, dá essa força pra gente. Nosso canal é novo, tá começando agora, é um trabalho novo, a gente está aprendendo a fazer mídia esportiva. Então já peço o seu apoio para estar ajudando a gente cada vez mais, né? E sem mais enrolação, vamos continuar. Nós vamos apresentar aqui quais são os clubes que estão classificados, tá? Eu vou falando para vocês aí, pode ser que não saia certinho em ordem alfabética, mas eu vou falar para vocês aqui quais são os times que estão classificados, tá? Vamos lá. Atlético Mineiro, Botafogo, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Santos, Red Bull Bragantino, Fluminense, Grêmio, Juventude, Sport, Mirassol, Ceará, Fortaleza, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Internacional, tá? Esses são os 10 times aí que estão classificados aí para a Série A deste ano, tá? Vamos lá, a gente vai fazer um giro aí dos times, tá? A gente vai fazer 3 classificações aqui os times, né? Vamos lá. A primeira classificação vai ser os 3 favoritos ali. A gente vai colocar 3 times ali que são favoritos a vencer, né, o campeonato, né? E depois a gente vai colocar ali 4 times que não são favoritos, mas que podem buscar esse título aí, né? Então, no total aí já são 7 times aí que vão estar na disputa pelo título, tá? Bem legal aí, a gente vai fazer, colocar isso aí bem imparcial mesmo pela análise do que a gente está vendo no momento, tá? E aí a gente vai colocar depois, tá? Quem briga pelas competições continentais. Então, mais esses 7 times que foi 3 de um, 4 do outro, a gente vai colocar aqui mais 5 times que a gente acha que vai brigar aí pelas competições continentais, né? Então aí no total já vai ter sido aí 13 times, né? No total aí, 7 mais 5, né? Vai dar 13 times aí, 12 times, desculpa. Vai dar 12 times aí, né? Então os 12 times, a gente vai ter mais 8 aí, né? Desses 8, 4 são rebaixados e 4 ficam aí no meio de tabela. Então a gente vai separar aí mais 6 que a gente acredita que vai ficar no meio de tabela e depois 2 que a gente acredita que vai ser rebaixado, né? Então é uma suposição que a gente vai ter aí. Então vamos lá. Para a gente começar então a separar, vamos ver. A gente vai começar então já logo pelos favoritos para a gente já começar já top já, né? Vamos selecionar um favorito aí, né? Então vamos lá. Analisando o campeonato aí, né? Então a gente tem vários times aí, né? E o primeiro time que a gente vai escolher, agora sim a gente vai por ordem alfabética, então. Vamos lá. Primeiro o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. O Atlético foi campeão aí
do campeonato nacional, do campeonato estadual, né? O Atlético Mineiro. Além de ser campeão do estadual, o Atlético Mineiro também chegou aí a duas finais no ano passado, uma da Copa do Brasil e outra da Libertadores. Mas isso no campeonato de pontos corridos não é tão significativo, porque o campeonato é de resistência, então é o time que mais resiste aí ao longo da temporada, mais jogos, mais partidas, então precisa de elenco. O Atlético Mineiro tem um elenco até bem legal, bem recheado de peças, mas eu não acredito que ele seja um dos favoritos a ganhar o título do Brasileirão. Pode estar conquistando um título de alguma Copa, mas não acredito que o Atlético Mineiro seja, nesse momento, favorito a ganhar o Brasileirão, mesmo que tenha chegado na final da Copa do Brasil e da Libertadores, que são duas competições extremamente de nível extremamente alto, entendeu? Então, isso exige muito. E aí o que acontece? Quando você não tem uma profundidade de elenco, quando você é exigido muito nessas competições, acaba que no Brasileirão você deixa um pouco a desejar, que foi o caso do Atlético, que até nas últimas duas rodadas ali do campeonato brigou ali por uma possibilidade de ser rebaixado, entendeu? Então, não acredito que o Atlético esse ano vá brigar aí pelo título da Libertadores, né? Muito forte assim, né? Mas acredito que ele briga aí por classificação nas competições. Então eu vou colocar aqui o Atlético na briga aí pelas competições continentais. Não vou colocar ele nem como favorito, nem a briga pelo título, porque eu não acho que o Atlético vai chegar a brigar pelo título aí mesmo lá no final do campeonato, não vai estar na disputa ali. Então vamos lá, vamos colocar o Atlético como brigando pelas competições continentais, né? Então vamos lá, continentais. Foi o primeiro aí, continentais foi o Atlético, tá? Então a gente vai passar pro segundo. O segundo, pela ordem alfabética, se eu não me engano, é o Bahia, certo? É o Bahia. Então o Bahia aí que tá na final aí do Campeonato Baiano, né? Junto com o Vitória, os dois times aí da Série A, muito bom ver isso, que é o normal acontecer, né? Dois times da Série A aí na disputa do título do estadual, muito bom mesmo, tá? Vamos lá, o Bahia vem de uma reestruturação muito boa, tá? Se classificou aí para Libertadores, mesmo que seja para pré-Libertadores, conseguiu a classificação para o grupo e agora tá nos grupos, né? Ali, né? Embora esteja num grupo muito difícil ali com o Internacional, mas é um time que vem em constante evolução, ainda mais que o seu técnico Rogério Ceni fazendo um trabalho excelente, que a gente consegue ver que está dando resultados, né? Fez um bom trabalho no Fortaleza e até hoje o Fortaleza colhe parte do fruto desse trabalho. Lógico que o Vojvoda tem muita é, relevância no trabalho do Fortaleza, mas o Rogério Ceni também, né? Então, voltando ao Bahia, acredito que o Bahia não chegue a disputar títulos, tá? Não chega a brigar pelo título, mas vai brigar ali por competições continentais. Mas o Bahia pode surpreender também, tá? É alguém que vai ali brigar por competições continentais, mas pode estar no final ali disputando ali títulos, tá? Pode no final ali estar disputando títulos, mas eu acredito que o Bahia vai focar mais em Copas, que é o perfil mais do Rogério Ceni, focar em Copas mesmo. E o Brasileirão ele vai focar mais em se classificar nas competições continentais. Então o Bahia também eu vou colocar aqui como competições continentais aqui o Bahia, né? Botafogo. Para mim, o Botafogo, mesmo tendo sido campeão o ano passado da Libertadores e do Brasileirão, eu vi que fez muitas mudanças no elenco. E essas mudanças aí pode ser prejudicial, né? A gente sabe que o Botafogo ele demorou aí 2 anos aí para formar um elenco forte. Quase foi campeão o ano retrasado, perdeu no final por falta de um elenco mais complexo e mais dinâmico. Tá? Esse ano corrigiu, mas pode ser que tenha feito um desacerto ao mandar alguns jogadores embora ali fazer uma mudança de elenco. Mas é normal, todo começo de temporada o time tem isso. Mas eu não acredito que o Botafogo vai brigar direto pelo título, mas não vai estar na disputa, tá? Não acredito que seja a prioridade do Botafogo. Acredito que a prioridade esse ano vai ser Copa do Brasil e Libertadores, tá? Mas é o Botafogo, vem com muito dinheiro aí. Na segunda janela eu acredito que eles vão fazer uma mudança total aí, mas não acredito que diretamente ali brigue pelo título, tá? Eu acredito que diretamente brigue pelo título. Mas, né, como é o atual campeão, eu acho justo a gente colocar ali como brigando pelo título. Por quê? Porque vai defender o seu título, né? Vai defender o título. Então, tem seu mérito.
Ainda mais que foi campeão da Libertadores, então tem seu mérito aí. O Botafogo mesmo, já tendo começado o início do ano aí perdendo a Supercopa do Rei, entendeu? Mas tem seu mérito. Então a gente vai colocar o Botafogo aí como um dos favoritos ao título pelo mérito, tá? Então vamos lá. Botafogo favorito. E nós vamos lá, porque a gente ainda tem mais 17 times aí para falar, né? Depois do Botafogo, a gente tem o Ceará, tá? Ceará, e aí eu já entro numa questão, né? Para mim, Ceará foi um dos times que subiu aí, né? Muito interessante aí o campeonato que o Ceará fez do Brasileirão ano passado, mas não acredito que o Ceará tenha nível esse ano ainda para disputar a Série A. Isso vai prejudicar muito, principalmente financeira, questão financeira e estrutura, tá? Então o Ceará já foi um time de Série A, mas hoje não vejo um time pronto para estar disputando a Série A. Eu não vejo isso no time do Ceará. E aí eu não acredito que ele possa continuar a permanecer esse ano. Então o Ceará entra aí como um dos meus times na lista aí do rebaixamento, né? Lembrando que a gente não vai escolher os quatro, a gente vai escolher só dois, né? Que é os dois que a gente mais acha que pode ser rebaixado aí. E o primeiro que eu escolho aí é o Ceará. Tem que escolher alguém. Se for para mim escolher aí, dentre todos que estão aí, o Ceará para mim é o que tem mais chance de ser rebaixado, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai pro Corinthians. É isso mesmo, Corinthians. Corinthians aí que foi eliminado já da Libertadores, tá? Então o que acontece? Corinthians é um time muito forte, né? O Corinthians é um time muito forte, sempre em várias competições. Provavelmente vai ser campeão do estadual, mas ainda tem aquela questão. Não acredito que o Corinthians tenha elenco para vencer o Campeonato Brasileiro. É um elenco muito bom, fez bons jogos nas últimas rodadas do campeonato, tá? Tá fazendo uma ótima um ótimo campeonato estadual. Perdeu a pré-Libertadores, perdeu, não se classificou para Libertadores, foi direto para a Sul-Americana. Mas aí que acontece? O Corinthians entra numa obrigação de ganhar a Sul-Americana, por ser considerado talvez hoje o melhor time que está na Sul-Americana. Entendeu? Para mim, no meu ver ali, a bola tá pro Corinthians e pro Atlético Mineiro. Entendeu? A bola tá para eles. Um dos dois tem que ser campeão dessa competição. Não tem outro. Entendeu? Ah, Boca Juniors, não, o Corinthians ou o Atlético Mineiro. É dever dos dois. Um dos dois tem que ser campeão. Se um dos dois não for campeão perdendo para qualquer um, para o outro adversário, se o Atlético não for campeão porque perdeu com o Corinthians, ou se o Corinthians for campeão porque perdeu com o Atlético, aí sim, passa. Entendeu? Para esses dois. Mas fora isso, um dos dois tem que ser campeão. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, aí essa responsabilidade que eu acredito que tem que ter no que o Corinthians, os corintianos ali, o time corintiano tem que ter da Sul-Americana, pode ser prejudicial para o Brasileirão, entendeu? Não focando mais sim, na Sul-Americana, né? Perde-se ali um pouco o foco do Brasileirão. E o Brasileirão a gente sabe que é foco a cada jogo, né? Então vai ser mais difícil. Mas eu coloco o Corinthians como quem vai brigar pelo título. Não é favorito, mas vai brigar. Entendeu? Por não estar na Libertadores, né? Tá só na Sul-Americana, mesmo a importância da Sul-Americana, mas acredito que ele vai brigar ainda pelo título ainda, o Corinthians. Então a gente vai colocar o Corinthians aqui na posição de quem vai brigar pelo título, tá? O Corinthians briga pelo título, agora a gente vai pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro, tá? Que foi finalista aí da Sul-Americana, tinha tudo na mão para vencer a Sul-Americana, né? Não venceu. De lá para cá, eu vejo uma constante queda no Cruzeiro, mesmo com as boas contratações que fez, mesmo com o elenco montando do jeito que fez, né? Perdeu aí o estadual, ficou de fora aí da semifinal, então foi bem triste aí para os cruzeirenses. Mas eu acredito numa melhora do Cruzeiro, tá? Eu acredito numa melhora do Cruzeiro, acredito que ele pode evoluir, pode melhorar, né? Mas isso é gradativo, entendeu? E o Cruzeiro também, assim como o Corinthians, assim como o Atlético Mineiro, entra na briga da Sul-Americana e quer ir bem na Copa do Brasil, porque tem que recuperar o investimento financeiro, então precisa vencer a Copa do Brasil também. Então acredito que o Cruzeiro não vai brigar direto por títulos, tá? Não vai brigar direto por títulos esse ano ainda, tá num processo de reconstrução, mas fica ali na briga por continentais, tá? Fica ali na briga por continentais, eu acredito, o Cruzeiro. Então vamos lá, pessoal. Fluminense.
Fluminense teve uma briga boa para não cair nesse ano que passou. E não acredito que seja um time que vai estar ali dando muito trabalho esse ano. Mesmo nas competições aí que está participando, eu acredito que o Fluminense precisa melhorar muito aí, se reestruturar bastante aí, né? E não acredito que esse ano seja o ano do Fluminense. Então, eu já coloco aqui o Fluminense como quem vai ficar no meio de tabela, tá? Já coloco isso aí na certeza ali, podendo até brigar para não ser rebaixado novamente, mas eu acredito que o Fluminense fica no meio de tabela, tá? Então, Fluminense meio de tabela, né? O próximo depois do Fluminense aí seria o Fortaleza. Isso mesmo, Fortaleza aí é o próximo aí da disputa aí, né? Eu já vou falar do Flamengo, mas eu vou falar primeiro do Fortaleza aí, porque o Flamengo aí a gente já tem mais ou menos aí, é meio que unânime aí a posição do Flamengo aí, né? Vamos lá, Fortaleza. Fortaleza surpreendeu muito aí nos últimos anos, vem uma constante evolução, a gente já falou aqui, né, do técnico Vojvoda, o trabalho que ele vem fazendo, da herança que ele teve do Rogério Ceni, e o Fortaleza vem só crescendo. E eu acredito que esse ano é um ano que o Fortaleza ali vai estar na briga, tá? Esse ano é o ano do Fortaleza aí brigar pelos títulos aí. Então eu boto o Fortaleza ali na briga pelo título, tá? Boto o Fortaleza na briga pelo título. E aí a gente já parte pro Flamengo. A gente já parte pro Flamengo. Mas o Flamengo, a gente já tem uma. Pra mim, no meu ver, tem uma unanimidade aqui, né? O Flamengo é favorito até pelo elenco, pelo investimento. Hoje, o Flamengo é o melhor elenco do país. Então não tem o que discutir, né? Favorita ali, sempre favorita a essas competições, principalmente competições que demandam de um elenco robusto, e é o que o Flamengo tem, né? Então a gente falou aí já do Flamengo e Fortaleza aí numa tacada só, né? Falamos do Fluminense também. E agora a gente vai continuando aí, né? Porque já foi 9 times, já chegamos quase na metade, né? Então a gente agora vai falar do Grêmio, né? Grêmio aí que, pra mim aí, tá numa situação ruimzinha, né? Não tá legal, perdeu o estadual, já não perdia já há bastantes anos aí, que não perdia, uns 5 6 anos não perdia. Perdeu pro Internacional, né? E então é bem complicado aí a questão aí do Grêmio, tá? Precisa melhorar e acredito que esse ano pode até ter um bom momento que brigue para não cair, tá? Então eu acredito que o Grêmio fica ali no meio de tabela ali pra gente se adiantar aqui. O Grêmio para mim não vai dar muito trabalho, não. Grêmio meio de tabela, tá? Pessoal, se você não concordar com alguma da nossa sugestão aí, manda sua opinião, manda quem que você acha que ficaria melhor em cada posição, tá bom? Que isso vai nos ajudar muito. Manda seu comentário aí. Comenta pra gente aí quem que você acha que seria o favorito, quem que você acha que vai brigar pelo título. Então comenta aí alguma coisa que você mudaria que a gente tá fazendo, tá bom? Porque isso aí vai nos ajudar muito a gente ter uma métrica do que o pessoal tá achando, comparar com a nossa opinião e ver certinho aí qual que é as sugestões que vocês têm aí pra gente aí dessa nossa análise aí dos times, tá? Mas continuando aqui pra gente seguir, né? A gente falou agora do Grêmio, Grêmio meio de tabela, não acredito que vai dar muito empenho assim, né? O Grêmio acho que fica aí no meio de tabela, né? Agora vamos lá pro Internacional, né? O Internacional. Vamos lá, Internacional que também está numa constante evolução. Ano passado fez um final de Brasileirão muito bom, né? Numa constante crescente ali. Brigou ali pelas posições da Libertadores, conquistou sua posição, né? Então, méritos aí do Internacional que depois de anos voltou a ser campeão do estadual. Muito bom pro Internacional mesmo, tá? Então, para mim, esse ano, vamos lá. A gente tem aqui mais uma vaga no Continental, né? Que são quatro. Isso mesmo. São 3 favoritos ao título. A gente vai colocar 4 na briga. E aí mais 4 aí no Continental, né? Que só no Continental. Vamos lá. Eu acredito que o, o Internacional ele entra na briga ali. Acredito que o Internacional ele vai entrar na briga pelo título, tá? O Internacional ele entra para brigar pela constante evolução. Vem evoluindo bastante, tá? Então eu acredito que ele entra na briga ali pelo título, tá?
Então, vamos lá. A gente falou do Internacional. Então, agora a gente vai pro próximo aí da lista, né? Que o próximo seria o Palmeiras. É isso? Palmeiras aí, se eu não tiver esquecendo de ninguém, né? Não, vamos lá. Pera aí que ainda tem mais time ainda na frente aí do Palmeiras aí. Vamos chegar no Palmeiras lá, vamos chegar, mas sem pressa. Ainda a gente tem ainda o Juventude. Isso aí, pela ordem alfabética agora seria o Juventude. Vamos lá. Juventude. Juventude para mim vai brigar para não cair esse ano, embora tenha uma constante evolução no time, mas no final da temporada ali deixou a desejar em algumas partidas, tá? Então para mim o Juventude esse ano ele fica ali no meio de tabela, tá? Não vou colocar ele ali para como rebaixamento, tá? Porque eu acredito que pode brigar para não cair, não seja um time que vai ser rebaixado direto, mas não acredito que fique acima ali do meio de tabela ali o Juventude, tá? Então, Juventude, meio de tabela. Vamos lá. A gente continuando aqui, né? Continuando, já foi 12 times no total, ainda faltam 8 times. Vamos lá. Para a gente continuar. Juventude e após o Juventude, o Mirassol. É isso mesmo, Mirassol que subiu aí da Série B, fez uma excelente campanha, conseguiu ser promovido, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para mim, o Mirassol aí, mesmo que subiu esse ano aí, é um time que vem constante preparação aí e evolução, tá? Mas eu acredito que mesmo com a sua gestão de qualidade, né, talvez o Mirassol não consiga se permanecer aí na Série A. Ele vai brigar um pouquinho, mas acredito que ele caia de novo, porque vamos supor, as opções de cair vão ser quatro que vão cair, entendeu? E a gente analisando ali os elencos, tudo. O Mirassol é o que tem, é um dos que tem chance de cair sim, tá? Embora fez uma ótima campanha, pessoas querem que o Mirassol permaneça aí na Série A, mas eu acredito que possa ser rebaixado novamente, que não é ruim pro Mirassol, tá? Jogando esse ano na Série A e sendo rebaixado no próximo ano na Série B, vai ter um ano para se preparar, né, com todo o dinheiro que ganhou na Série A para voltar muito mais forte. E aí, se isso acontecer, aí o Mirassol se torna aí um dos favoritos a permanecer na Série A por muitos anos, tá? Então o Mirassol eu vou colocar ali, vou colocar ele no rebaixamento? Não, vou dar uma chance pro Mirassol. Vou dar uma chance pro Mirassol, vou colocar ele no meio de tabela aí. Vou colocar alguém na Berlinda ali no final, né? Então vamos lá, vou colocar o Mirassol meio de tabela. Tá? Meio de tabela, pessoal, quer dizer que escapou do rebaixamento, tá? Não quer dizer também que ficou bem, não, tá? Porque a gente só colocou aqui meio para ter uma outra opção, tá? Então, vamos lá. Por enquanto, como é que tá? Botafogo e Flamengo como favoritos, né? Atlético, vamos lá. Botafogo e Flamengo como favoritos. Corinthians, Fortaleza e Internacional brigando ali pelo título também, né? E Atlético Mineiro, Bahia e Cruzeiro brigando ali por vaga no Continental. Fluminense, Grêmio, Juventude e Mirassol brigando pelo não cair ou tá no meio de tabela ali, né? Então ficou assim, né? E aí o Ceará como possível rebaixado, tá? Então vamos lá. Seguindo aí, vamos lá. A gente falou agora, o último foi Mirassol, né? Então agora sim a gente vai lá pro Palmeiras, tá? A gente vai lá pro Palmeiras. Se foi todo mundo aí certinho, então agora é o Palmeiras. Vamos falar aí do Palmeiras. Palmeiras é o mesmo caso do Flamengo, pessoal. Para mim não tem dúvidas hoje que Flamengo e Palmeiras têm os melhores elencos do país, tá? Questão tanto técnica como consolidação do elenco, entendeu? E a diversidade, né? A amplitude do elenco é muito importante. E isso é um dos fatores principais aí para uma competição como o Brasileirão, né? Como você sempre vem vendo aí, Palmeiras aí tá sempre na briga aí pelo título. Ano passado brigou, ano retrasado foi campeão e vem sempre brigando aí, né? Então eu boto o Flamengo, o Palmeiras aí como favorito, tá? E aí a gente encerra aí os favoritos, tá? A gente encerra os favoritos ao título aí. Com os três aí, né? Flamengo, Botafogo e Palmeiras, né? Com os três favoritos aí. Vamos lá. Então agora para a gente continuar, né? Para a briga ao título tem mais uma vaga também, né?
Então a gente vai agora aqui para o próximo, que seria o Red Bull Bragantino. Agora sim, o Red Bull Bragantino. Vamos lá. Red Bull Bragantino para mim. Ano passado fez uma campanha vexatória, não foi bem. Esse ano não conseguiu passar para frente aí e se classificar muito bem aí no estadual, né? Então, o Red Bull Bragantino vem numa queda e tá numa decrescência, né? Então, precisa melhorar bastante aí o Red Bull Bragantino aí. E eu não acredito que esse ano vai brigar aí por muitas competições, não. Eu boto o Red Bull Bragantino aí meio de tabela, tá? Então, Red Bull meio de tabela. Meio de tabela. Então a gente já tá fechando aí, pessoal. Estamos fechando aí, tá quase lá, né? A gente já tem aí já um total de 14 times, né? Falta 6. É isso mesmo, falta 6. Então a gente vai continuando aí, né? Vamos lá. O próximo time, depois do Red Bull Bragantino aí, foi. Então agora a gente vai ali pro Santos. Vamos pro Santos aí antes da gente chegar nos próximos aí. Santos, vamos lá. Santos subiu aí da Série B, né? Tá aí com o seu craque Neymar Júnior no elenco, né? Não conseguiu chegar à final do campeonato, vai disputar o terceiro lugar ali, acho que com o São Paulo, né? Se não estou enganado, entendeu? Então o Santos ali precisa se consolidar um pouquinho mais, né? Tá num processo de estruturação depois de ter caído para a Série B, mas eu não acredito que seja rebaixado, até porque não faz sentido o Santos fazer todo o trabalho que fez, trazer o Neymar para ser rebaixado de novo, né? Então eu acredito que o Santos ali, ele vai brigar por uma vaga continental, né? Então acredito que o Santos briga aí por uma vaga continental, o Santos. Então Santos, vaga continental. O Santos, né? Então, vamos lá, pra gente dar sequência aí, né? Dar sequência aí. Depois do Santos, a gente vai pro São Paulo, é isso mesmo. São Paulo aí é o nosso próximo clube aí, né? Vamos lá, São Paulo, para mim ele entra ali na briga pelo título, tá? São Paulo é sempre um time que tá sempre brigando forte aí, sempre vindo forte nas competições, né? Embora há muitos anos aí passou sem vencer umas competições importantes, ganhou a Copa do Brasil agora, mas é um time que tá sempre ali buscando, sempre batendo em cima, sempre na mesma intensidade. Então eu coloco o São Paulo aí como briga pelo título, tá? Pode ser que no final dê uma oscilada, pode ser, mas por enquanto vamos colocar aí pela briga pelo título, tá? Depois do São Paulo a gente tem o Sport, é isso mesmo, Sport de Recife. Vamos lá. Como eu tirei o Mirassol aí dessa da briga para ser rebaixado, agora eu vou ter que colocar o Sport, porque não vai ter outra opção, né? A gente já falou aí de quase todos os times, né? Então falta só o Sport e o Vitória aí para a gente fechar aí a nossa lista, né? Então vamos lá, o Sport. O Sport ele vai, para mim, ele briga ali na briga para ser rebaixado, né? Vai ser um dos que vai brigar aí para não ser rebaixado, né? Então acredito que o Sport aí, embora os seus jogos na sua casa são sempre muito difíceis, o Sport aí seja rebaixado, tá? Novamente aí, o Sport rebaixado. E vamos lá, pessoal. Vitória. Vitória que esse ano aí tá na Sul-Americana, tá disputando aí competições aí continentais. O que acontece? Não acredito que o Vitória venha a ser campeão da competição que está disputando a Continental. Muito menos do Brasileirão. Embora venha numa constante evolução também, tá? Também. Então eu não acredito que seja campeão do Brasileirão e nem que vai estar tá brigando ali pelo título, né? Então já não entra entre os 7 ali que a gente já completou. Ah, depois, né? Não acredito também que possa ser rebaixado, entendeu? Mas eu acredito que o Vitória briga ali por uma vaga nos continentais, tá? Como brigou aí no último ano. Então eu boto o Vitória para brigar aí numa vaga nos continentais, né? Vitória, vaga nos continentais aí, beleza.
a gente entendeu isso aí. O Vitória vaga nos continentais, né? Então, meio de tabela ali. Ficou Fluminense, Grêmio, Juventude, Mirassol e Red Bull, né? Rebaixado Sport. Vamos lá, vamos ver se a gente colocou todo mundo aqui, né? Porque às vezes passa alguém batido aqui, né? Tô achando que tá passando alguém batido aqui. Agora é o Vasco. O último aí era o Vasco antes do Vitória, deixou o Vasco passar batido aí. Vamos lá, o Vasco pra mim aí, né? Ele tá numa constante decrescente. O Vasco aí precisa melhorar bastante. E eu acredito que esse ano o Vasco fica fora aí das competições continentais aí, né? Acredito que o Vasco esse ano aí vai precisar pedalar bastante aí, né? Posso estar enganado, posso queimar a língua, mas até gosto da equipe do Vasco, queria que o Vasco melhorasse bastante para ser mais disputado o campeonato, né? Sempre as equipes que estão um pouco mais inferior tem que evoluir para o campeonato ficar mais forte. Cada vez mais o campeonato só vai fortalecer se as equipes que estão vindo de baixo se fortalecer. Não é as equipes que estão em cima que precisam fortalecer, porque se só as equipes de cima se fortalecer, o que vai acontecer? O campeonato fica disparelho, né? Então, pessoal, o Vasco aí, eu acredito que o Vasco fica no meio de tabela, tá? Vasco meio de tabela. Vasco meio de tabela. Pessoal, se você tá gostando do nosso conteúdo até aqui, já peço para você deixar o seu like aí, tá? Ajudar a gente, dar essa força, é um conteúdo bem completo, um vídeo bem extenso que a gente fez aí. Deu trabalho para planejar, deu trabalho para fazer, mas a gente conseguiu completar mais um vídeo aí, trazendo para você nossa análise ali de quem que a gente acha que vai ficar em qual posição ali do campeonato. Então vamos lá, para a gente passar um checklist aqui, para a gente finalizar. Ficou assim, os favoritos a ganhar o título. Palmeiras, Flamengo e Botafogo por ter sido campeão. Embora o Botafogo não tá num bom momento, tá? Mas não acredito que outros times estejam superiores a ele aí na briga do favoritismo do título. Vamos lá. Mas quais são os times que mesmo não sendo favorito vão brigar? Que vão brigar e que tem uma chance real. Corinthians. O Corinthians não tá mais na Libertadores, tá só na Sul-Americana, mesmo que tenha obrigação de vencer. Talvez vencer o título do Brasileirão venha em prioridade a Sula para o Corinthians no atual momento, tá? Próximo que briga também, Fortaleza. Fortaleza, constante evolução, tá crescendo muito, chegou forte aí para Libertadores e tem chance de se classificar na Libertadores, tá? Tem um elenco que tem profundidade, tem chance aí de brigar pelo título, tá? Como nas últimas rodadas do Brasileirão ano passado foi lá, subiu, brigou pela classificação da Libertadores, se classificou direto e se tivesse mais rodadas brigaria pelo título, tá? Vamos lá, outro que fica na briga ali, Internacional. Mesma situação do Fortaleza, constante evolução. Final do Campeonato Brasileiro também fez um ótimo final de Campeonato Brasileiro. Tá? Então, o Internacional ali, né? Quando eu falo um ótimo final, eu conto as 5 últimas rodadas, tá, pessoal? Só para ter uma base aí para vocês, né? Então vamos lá. E o último aí na briga pelo título seria o São Paulo, tá? Como eu disse, São Paulo sempre brigando, sempre forte ali. Então é um time que vai estar sempre ali na disputa, sempre na briga e constantemente o São Paulo, né? Vamos lá. Falei dos favoritos, falei quem briga pelo título e agora quem vai brigar ali por vagas continentais, seja ela da Libertadores ou seja ela da Sul-Americana, né? Então, pelas vagas continentais ali. Ou seja, essas pessoas que vão brigar, são 3 que brigam pelo título como favorito. Não quer dizer que os 3 vão ganhar. Se um ganhar, como um ganha, os outros 2 ficam de fora do título, então já vai abaixando aí para as outras posições, lógico, entendeu? Mas aqui é só uma suposição, tá? Então vamos lá. Os continentais Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, Santos e Vitória. Para mim são os 5 times ali que é claro o objetivo deles, é brigar por vaga no continentais. O objetivo desses 5 times aí, com exceção do Atlético, pode ser que o objetivo seja título, mas eu acho meio difícil, que ele vai tentar de novo repetir os feitos da Copa do Brasil e da Libertadores, mas para agora sair campeão, que eu acho que no caso, em vez da Libertadores, vai ser a Sula pro Atlético, né? Mas a Sula e a Copa do Brasil, então o Brasileirão vai ficar talvez em um segundo plano ali pro Atlético, né? Vamos lá. Agora aqui, os times que ficam no meio de tabela. Ficou Fluminense, Grêmio, Juventude, Mirassol, Red Bull Bragantino e Vasco. Para mim são os times que ficam ali no meio de tabela. Brigando para não cair e quem sabe brigando por uma vaguinha na Sula. Entre esses... Agora, times que a gente acha que vai ser rebaixado de cara. Vamos lá. Ceará e Sport.
tá? O Ceará, como eu disse, mesmo tenha subido aí para a Série A, não tá me convencendo esse elenco do Ceará, tá? E o Sport, mesma coisa ali, embora o Sport seja muito forte lá na Ilha do Retiro, tá? O Sport é muito forte em casa, então os times do Brasileirão tem que tomar cuidado aí com isso. O Sport em casa é muito forte, tem muito apoio da sua torcida e sempre tá surpreendendo aí, né? Então o Sport sempre muito forte em casa. Pessoal, esse aí foi nossa análise aí do Brasileirão, que tá prestes a começar aí nos próximos dias, né? A gente tá esperando acabar a data FIFA e acabar a final dos campeonatos estaduais, para a gente ter início aí, né, na maior competição de pontos corridos aí do país, tá? E esse é o canal IFC TV e aqui a gente acompanha futebol e transmite futebol para você que gosta, que é apaixonado, que ama futebol. E para a gente estar sempre continuando fazendo esse nosso trabalho do nosso jeito, com carisma, com dedicação e sempre tentando melhorar, a gente precisa do seu apoio. E como é que a gente consegue o seu apoio, tá? Com o like, com a inscrição e com o comentário. Então, sempre que você puder nos ajudar, dando um like, comentando e se inscrevendo no canal, isso vai ser muito importante pra gente. É de graça e vai nos ajudar a crescer cada dia mais. Então, eu agradeço você de coração e até o próximo vídeo.